Os sinais de pontuação representam os recursos atribuídos à escrita. Dentre suas finalidades está a de reproduzir pausas e entonações na fala. Os sinais de pontuação são recursos destinados à escrita dotados de finalidades específicas. Mas afinal, para que servem os sinais de pontuação? É o que descobriremos no vídeo de hoje. Mas antes de darmos início ao nosso vídeo, desce ali e se inscreva para ser o primeiro a receber as novidades aqui do canal Área do Conhecimento. E não se esqueça de nos dar aquela moral clicando em curtir. Agora, vamos ao que interessa? No geral, os sinais de pontuação servem para representar pausas na fala. Nesses casos, podemos utilizar o ponto, a vírgula e o ponto e vírgula. Quando queremos expressar ou dar entonação a alguma fala, nós podemos utilizar o ponto de exclamação e de interrogação, por exemplo. Além da pausa na fala e entonação da voz, os sinais de pontuação reproduzem, na escrita, as nossas emoções, intenções e anseios. Ponto. O ponto ou ponto final é utilizado para terminar a ideia ou discurso e indicar o final de um período. Vejamos alguns exemplos. O filme recebeu várias indicações para o Oscar. Perceba que nesta frase o ponto foi utilizado para terminar o discurso. Acordei e logo tomei o meu café da manhã. Depois, saí para trabalhar. Veja que nesta frase utilizamos o ponto duas vezes. O primeiro ponto representa o término de uma ideia e o segundo representa o término do discurso. Além de ser utilizado para terminar ideias ou o final de um discurso e períodos, o ponto final também pode ser utilizado nas abreviações. Vejamos. Senhor João, lamentamos informar que o seu voo foi cancelado. Note que aqui a palavra senhor está abreviada, e logo após a abreviação, devemos utilizar o ponto. Vírgula. A vírgula indica uma pausa no discurso. Sua utilização é tão importante que pode mudar o significado quando não utilizada ou utilizada de modo incorreto. A vírgula também serve para separar termos com a mesma função sintática, bem como para separar o aposto e o vocativo. Vejamos. Vou precisar de farinha, ovos, leite e açúcar. Neste exemplo, veja que utilizamos a vírgula duas vezes para separar os ingredientes que farão parte de uma receita. Rosemaria, apresentadora do programa da manhã, falou sobre as receitas vegetarianas. Nesta frase, falamos sobre Rosemaria e indicamos que ela é uma apresentadora de um programa. Observe que o trecho que explica que ela é apresentadora está separado por vírgulas. A esta explicação, damos o nome de aposto. Desta maneira, Maria, não posso mais acreditar em você. Observe que nesta frase, a pessoa que está falando dirige-se para uma pessoa em específico, no caso, a Maria. Note que o nome Maria está entre vírgulas. A este chamamento nós chamamos de vocativo. Ponto e vírgula. O ponto e vírgula serve para separar várias orações dentro de uma mesma frase e para separar uma relação de elementos. É um sinal que muitas vezes gera confusão nos leitores, já que às vezes representa uma pausa mais longa que a vírgula ou uma pausa mais breve que o ponto. Vamos aos exemplos. Joaquim celebrou seu aniversário na praia. Não gosta do frio e nem das montanhas. Ou então, os conteúdos da prova são Geografia, História, Português. 2 pontos. Esse sinal gráfico é utilizado antes de uma explicação, para introduzir uma fala de personagem ou para indicar uma enumeração. Veja. Na matemática, as 4 operações essenciais são adição, subtração, multiplicação e divisão. Nesta frase, utilizamos os 2 pontos para explicar quais são as 4 operações básicas da matemática. Joana explicou: não devemos pisar na grama do parque. Aqui, os 2 pontos foram utilizados para introduzir uma fala de um personagem. Ponto de exclamação. O ponto de exclamação é utilizado para exclamar. Assim, é colocado em frases que demonstram sentimentos como surpresa, desejo, susto, ordem, entusiasmo ou espanto. Vamos aos exemplos. Que horror!
Aqui podemos perceber que o ponto de exclamação foi utilizado para demonstrar espanto. Ganhei! Nesta expressão, utilizamos o ponto de exclamação, pois a expressão indica entusiasmo. Ponto de interrogação. O ponto de interrogação é utilizado para interrogar, para perguntar. Ele deve ser utilizado sempre no final das frases diretas ou indiretas livre. Vamos aos exemplos. Quer ir ao cinema comigo, Maria? Nesta frase, o ponto de interrogação é utilizado pois foi feita uma pergunta diretamente para alguém. Será que eles preferem jornais ou revistas? Nesta frase, o ponto de interrogação é utilizado pois foi feita uma pergunta indireta, ou seja, a pergunta não foi feita para uma pessoa em específico e qualquer pessoa poderia responder. Reticências. As reticências servem para suprimir palavras, textos ou até mesmo indicar que o sentido vai muito mais além do que está expresso na frase. Vejamos alguns exemplos. Ana gosta de comprar sapatos, bolsas, calças. Aqui, as reticências foram utilizadas para representar que o sentido pode ir além do que está escrito. Não sei, preciso pensar um pouco. Neste caso, as reticências foram utilizadas para demonstrar que algum sentimento não foi expresso na frase, ou seja, foi suprimido. Aspas. É utilizado para enfatizar palavras ou expressões, bem como é usada para delimitar citações de obras. Vejamos. Satisfeita com o resultado do vestibular, se sentia a melhor. Nesta frase, as aspas foram utilizadas para enfatizar a palavra melhor. No livro de geografia diz que a escala mostra quantas vezes o espaço foi diminuído para ser representado em uma folha de papel ou na tela do computador. Observe que neste exemplo, as aspas são utilizadas para representar um trecho de um livro, ou seja, aqui foi feita uma citação de uma obra. Parênteses. Os parênteses são utilizados para isolar explicações ou acrescentar informação adicional. Vejamos. O funcionário, o mais mal-humorado que já vi, fez a troca dos artigos. Aqui, os parênteses foram utilizados para apresentar uma explicação isolada. Cheguei à casa cansada, jantei um sanduíche e um suco e adormeci no sofá. Nesta frase, vemos uma informação adicional. Travessão. O travessão é utilizado no início das frases diretas para indicar os diálogos no texto, bem como para substituir os parênteses ou dupla vírgula. Exemplos. Maria, funcionária da prefeitura, aconselhou-me que fizesse assim. Aqui, os travessões foram utilizados para substituir os parênteses ou as vírgulas. João disse: Alice, me disseram que você queria montar um castelo de caixa de papelão. É verdade? Perceba que aqui o travessão foi utilizado para indicar a fala de João. E então, achou muito difícil conhecer e utilizar os sinais de pontuação? Deixe um comentário nos contando. Eu vou ficando por aqui, mas antes, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal Área do Conhecimento. E não deixe de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Afinal, sempre é bom compartilharmos conhecimento, não é mesmo? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!